Bom, eu sou funcionário da Prefeitura na Secretaria, primeiro de Transportes e depois Secretaria de Obras. Meu nome de guerra é O Gordo, chama de Gordo. E o nome registrado lá nos números da Prefeitura, nas matrículas, José Carlos Matos. E quantos anos você trabalhou na Prefeitura? 40 anos e 9 meses. Entrei no dia 4 de julho de 1977. E tem várias histórias, então, para contar para a gente do serviço público, das lutas do sindicato. Com certeza, nós lutamos muito, as maiores delas, né, foi a greve do cadeado e o nosso estatuto lá, de 1991, que eu participei, inclusive eu fazia parte da diretoria no período que era com a Silvana. E como é que foi a greve do cadeado? A greve do cadeado foi a nossa primeira e mais forte greve que nós servidores fizemos. Nós vivíamos um período de muita inflação com um reajuste anual. Ou seja, no começo do ano, quando tínhamos o reajuste, a gente ficava bem cheinho. Quando chegava no fim do ano com aquela inflação, nós virava pior que peixe. Seco, seco, seco. Então, era assim que a gente vivia. E dentro daquela situação, daquelas dificuldades, mobilizado pelo SSM na época, a gente então enchia os capuchinhos, sobrava gente para o lado de fora, né? Vinham N funcionários do interior, distritos das maiores e melhores maneiras possíveis, ou seja, em cima de caçambas, né? E nós lotávamos e aí decidimos, na época, fazer a greve dos 99, onde o ponto central era a Secretaria de Transporte na época, e que lá a gente, então, fechava os portões e colocávamos cadeado. A polícia e os bombeiros vinham, cortavam aquele cadeado, e imagino eu que eles também já tinham suas dificuldades, não ficavam lá e saíam. Eles viravam as costas e aparecia outra corrente e outro cadeado. Quando a coisa começou a complicar, então nós colocamos uma patrola e aqueles ventinhos esvaziaram assim do nada. Ficaram vazios, botaram lá já, se eu for me lembrar, acho que de repente já estava até os pneus vazios, levaram arrastando para lá. E aí ficou mais difícil deles abrir os portões. Salientando que nenhum servidor saiu com nenhum veículo ou máquina, porque foi a greve que tivemos mais adesão de que eu me lembro. E como era antes de ser Sindiserve, a associação? A Associação dos Servidores tinha um trabalho, na minha opinião, mais de conversar com o pessoal, de convênio, etc., porque nós não tínhamos todas essas lutas e talvez não tínhamos todas as dificuldades e talvez não tínhamos toda a consciência de classe que a gente necessitasse na época. Conforme foi desenvolvendo, certo? Virando SSM e depois, mais tarde, o Sindiserve, a gente foi trabalhando melhor a categoria, a consciência e as necessidades de lutas, porque era um período que a gente entrava na prefeitura com salário raso, que a gente chama de salário base. Não tínhamos salubridade, periculosidade, difícil acesso, nada de outros direitos, a não ser os avanços adicionais. Mas até você começar a alcançá-los, você ficava no básico e sem nenhuma outra opção. E como o servidor era visto na época em que você começou? O serviço público, os servidores e os colegas eram uma outra visão de sociedade, onde a gente era muito bem visto, nós éramos assim uma mão para a cidade, certo? A interferência política era muito menor, era um pessoal que literalmente arregaçava as mangas, era um trabalho muito braçal na secretaria, né? Nós praticamente tínhamos poucas máquinas, então se um buraco na rua era até 1 metro, era na picadeira e na pá. O pessoal ia se revezando e fazendo o seu serviço. Então, era um grupo, os professores, servidores, na minha opinião, muito bem conceituado com a sociedade. E tens alguma história curiosa nesses anos todos de serviço público? As maiores foram as nossas lutas, né? Porque eu já
e tenho que dizer, tenho uma vida de família ligada ao brizolismo, né? Então, já trabalhador e já de luta, já sabendo como é que funcionava lá atrás, com tios meus presos por ditadura, com família tendo que sair correndo de atos na praça, porque vinha o exército e tirava o pessoal de lá à base de bomba de gás lacrimogêneo, né? Mas para alguns isso não existiu. Então, a gente fazia de tudo e participava nos nossos piquetes, certo? Então, me lembro dos nossos piquetes, aquele primeiro piquete montado na frente do galpão, onde a gente fazia noite e dia, revezamento de grupos, certo? E uma das nossas maiores lutas e conquistas, e talvez loucura, foi na subprefeitura de Anarrec, que não quis parar. Isso. Nós juntamos vários veículos, o pessoal entrou nesses veículos e foram para Anarrec. Digo foram porque eu fiquei no comitê, então eu estou contando uma história de outros, né? Que eu, na verdade, mais tarde, numa outra greve, eu mesmo tirei um caminhão aqui da prefeitura, que um colega do distrito veio, deixou o caminhão. Eu, sendo mecânico, essa é uma outra história dentro da história, como eu tinha chaves de caminhão, entrei dentro do caminhão, peguei e levei para a garagem e eles não acharam mais. Quer dizer, nós comunicamos, fomos bonzinhos até em comunicar eles. Então, a história que se conta é que esse pessoal chegou lá, o subprefeito quis até ficar meio nervoso, mas não teve outro. O pessoal tirou as máquinas e o principal da história é que o Porongo, na época, um colega nosso era auxiliar de operador de máquina, pegou uma carregadeira das antigas ainda, das Clark 3, certo? E quando veio na descida ali onde hoje é a Marco Polo, faltou freio, foi parar lá na BR-116 e felizmente não pegou ninguém, certo? Então, são coisas e riscos que a gente corre para defender os nossos colegas. E o lado triste, que eu sempre cito, é o fato de que, não nessa, mas com certeza em outras greves, a turma do muro. Tá? Hoje, na prefeitura, nós temos no primeiro andar ali, tem um muro. Esse muro sempre existiu. Então, é aquele pessoal que não participa das greves, que não vem nos movimentos, não conversa sobre isso, mas depois, e sempre depois, da gente conquistar algo, e sempre conseguimos isso, em qualquer movimento, conquistar algo acima daquilo que nos foi proposto no primeiro momento, não vi nenhum deles devolver e dizer, olha, eu não participei disso, eu não quero isso, isso aí não me serve. Certo? Então, esse é o pessoal que, em certos momentos, me dá uma tristeza pela hipocrisia de não participar do movimento, mas quando vem a vantagem, abraça com os dois braços, mais do que nós, como se tivesse feito a luta e participado. Bom, como é que tu te envolveu também? Quero saber. O envolvimento começou ainda de guri, né? Nos nossos piquetes. O meu trabalho era limpar o piquete e deixar tudo em ordem, limpar espeto, que de noite fazia um salsichão com pão, se fazia comida, etc. Depois, numa outra greve, eu já fiquei líder de turno, certo? Até que chegou o período ali já com a Silvana, né, que eu fiz parte da diretoria, não sei precisar a data, e depois o período mais polêmico foi quando nós entramos na diretoria em 94 a 97. Aí sim foi um período bem mais complicado, nós tínhamos o Vanin de prefeito, recém assumimos e tomamos uma greve pelos queixos de cara, tá? 70%, 60% da categoria nos apoiando, nos ajudando, muita gente atrás do muro, e depois ficamos sabendo muita gente que aí o Vanin determinou o corte dos dias, e isso é muito complicado, conseguiu até assinar o ponto e não teve seu desconto, melhor para eles, né? Menos prejuízo para servidor, fez a greve e foi considerado como se não fizesse, para nós está ótimo. No servidor não levando prejuízo, não me interessa de onde é que vem. Certo? Desde que a gente consiga. A gente teve, então, essa greve e um certo prejuízo,
porque o Vanin, como foi na época dos 84, o Vanin simplesmente resolveu, de uma hora para outra, cortar uma das inflações, e naquela época foi 41%. E a primeira proposta dele foi 2%. Nós recusamos, lutamos, né, e saímos de lá com essa greve com 21%, com os dias cortados, né, de quem não conseguiu comprovar presença, e com os dias cortados, e uma perda, então. Sendo que essa perda, conforme a gente foi negociando, conseguimos chegar no final da administração, que eles acabaram de entender, e aí um parêntese, o tal de Bonalume, que fazia parte da administração, numa das reuniões inventou de dar um grito com a gente, né? O gordo estava lá e deu um soco na mesa. Pois o homem morreu, passando por mim na rua sem me olhar. E eu passando por ele, olhando ele. Que Deus o tenha, né? Mas na luta isso faz parte. E aí então a gente conseguiu também algo muito importante na época, abrir o espaço, porque a gente tinha aprovado lá no estatuto insalubridades, periculosidade, difícil acesso, mas tudo aquilo precisava ser trabalhado e feito um regramento, que até então não tínhamos conseguido. E aí então foi montado comissões, e aí conseguimos montar auxílio creche, pro auxílio transporte, a insalubridade, a periculosidade, e a partir daquele momento, certo? Transformando aquilo em lei, levando para a Câmara e aprovando, só então, naquele momento, que a gente conseguiu ter esse avanço. E o outro lado foi as minhas dificuldades políticas, né, que na saída do sindicato, mas agora já lembrando, teve a questão do incêndio no sindicato, né, um incêndio criminoso, que não se descobriu quem fez, no caso, na antiga sede. E após isso, na minha saída, tivemos N problemas, né, onde 6 pessoas foram expulsas do sindicato, inclusive eu, que no caso eu era o tesoureiro, certo? Inclusive de acusação de roubo, que ninguém provou nada porque não tinham que provar, mas a expulsão se caracterizou basicamente no fato de que nós vendemos as ações do telefone, que na época podia, né? Podia-se vender ações de telefone, mas como foi considerado e é considerado patrimônio imóvel, então nós não poderíamos ter feito. Acabamos sendo expulsos numa assembleia polêmica. Mais tarde, a gente teve a cobrança das multas, também de INSS, que nós recebíamos, e como o sindicato não tinha uma renda suficiente, a gente usava esse valor. Então, são um lado muito complicado que nós tivemos, né? Porque também não era permitido ter um aumento da mensalidade do Sindiserv, então acabamos usando. E sabemos que outros tiveram esse problema, mas só nós fomos cobrados na justiça. Então, como eu comentei hoje de manhã com a colega de vocês, a minha participação tem o lado bom, tem o lado ruim. E fiz o que pude, o que tinha que fazer, e agora estou assim mais concentrado em cuidar da minha família e trabalhar com o meu pessoal, porque primeiro tive que cuidar do meu pai, porque estava em situação de saúde para falecer, que aconteceu, e agora essa imundícia dessa pandemia, que um gordinho como eu, se um treco desse pegar, mesmo com a vacina agora, e quando não tinha, pior ainda, a gente podia se complicar. E aí fiz vários amigos, muitos colegas, muitos me respeito, mas nessa luta também encontrei adversários e até inimigos. Não me arrependo nada do que fiz, faria de novo, talvez faria até melhor, brigaria até mais, certo? E só me resta lamentar a situação que estamos hoje, e é o que eu vejo que temos tudo ainda para piorar. Não só no serviço público, mas nós enquanto sociedade. Se dá um recado para essa galera aí que está entrando no serviço público agora, o que tu diria? Olha, dando um recado para o que eu vejo, o pessoal do serviço que está entrando, e não é só para o pessoal que está entrando, é praticamente para a sociedade. Vejam menos o seu umbigo, porque o umbigo de vocês vai terminar também.
E se ficar só cuidando dele, vai mais ligeiro. Porque a sociedade, a política, faz com que as pessoas que não pensam em grupo e queiram fazer as coisas achando que são o dono da verdade e que sabem tudo, infelizmente são fadadas ao fracasso. Muito bem. Como é que era a tua relação com a Silvana aqui no sindicato, né? A Silvana? Pois a gringa, rapaz. A gringa, eu tenho que dizer para ela, 2 pontos, 9 fora. Você tem uma ideia, no tempo que nós éramos ainda SSM, né? Nasceu a filha dela. E nós tínhamos uma caminhonetezinha, uma Marajó. Pois era eu quem levava ela, que ela morava em Flores da Cunha, porque tinha que participar e não tinha ônibus, então levava ela lá. Sem carteira, trabalhei na prefeitura N anos antes de fazer carteira. Depois fui fazer a carteira na prefeitura porque me pediram para me fazer, para me poder trabalhar num tal setor. Fiz a carteira e não me deram o setor. Certo? Então, faz parte da política dos encaminhamentos. Então, a gringa é uma relação assim de muito afeto. Sim, tivemos nossos contrapontos, né? Mas de uma pessoa que a categoria deve muito para esse pessoal antigo. Certo? Há várias pessoas lá da minha secretaria, que infelizmente muitos já partiram, porque eu sou o guri, entrei lá guri, e para os mais velhos hoje ainda sou o guri, certo? Porque eles já estão lá com seus 80, 90 anos. E infelizmente muitos já foram. Então, muito do que hoje estão querendo caçar no nosso estatuto, ou tirar dos nossos direitos, foi conquista desse pessoal. Então, tudo agradecer a essa turma, certo? Porque com certeza muito, muito, muito mais acertos do que algum equívoco ou erro bem menor.